Chegou o momento de conversar com você no nosso Revista em Pauta. Nosso Revista em Pauta de hoje traz o Leonardo Salvador Passafaro Júnior. Assim mesmo? Falei direitinho? Sim mesmo, tá assim bom. mesmo, Jeane. O Leonardo é mestre em Direito Político e Econômico e especialista em Segurança Pública. E vai conversar com a gente hoje sobre dois assuntos. Dois assuntos muito difíceis para a cidade, né? Duas feridas abertas, a gente pode dizer Isso assim, mesmo, né, Leonardo? tem razão. A gente tem aí os reflexos da enchente aqui em São Paulo, da última que a gente teve. São tantas, né, que a gente tem que escolher uma para poder falar, né? E também o tiroteio ocorrido ontem na escola em Suzano, o que resultou em 10 mortos, incluindo aí os dois atiradores, né? Os dois ex-estudantes que acabaram também morrendo. Enfim, vamos começar falando sobre enchente, porque eu acho que a gente presta um serviço muito grande ajudando essas pessoas a entender quais são os direitos delas a partir de agora. Muita gente não sabe nem por onde começar, né? Porque, afinal de contas, a vida dela foi devastada. Eu fico tentando me colocar no lugar dessas pessoas e por mais que eu tente, é muito difícil, porque a gente não consegue imaginar o que é, a partir de agora, a pessoa não ter um papel, por exemplo, para conseguir fazer a declaração de imposto de renda. Ela não vai ter uma foto. Ela não vai ter a não ser o celular. Será que não perdeu o celular também? Ela não vai ter uma roupa, porque foi tudo embora com a água, tudo estragado, precisa recomeçar. Eu sei que existem algumas situações em que a pessoa pode procurar os direitos dela. Por onde ela deve começar a tentar organizar a vida dela, Leonardo? Olha, Regiane, em primeiro lugar eu quero agradecer a você, aos seus telespectadores, essa audiência qualificada, agradecer por estar aqui. É realmente uma situação extremamente complicada para quem perdeu tudo aquilo que, às vezes, por muitas vezes, leva uma vida inteira para construir. As pessoas perdem móveis, eletrodomésticos e, muitas vezes, perdem a sua dignidade, porque vai embora ali documentos, fotos, muitas vezes perdem também os seus entes queridos, né? Nós, infelizmente, a cada tragédia dessa, nós contamos aí um número de vítimas fatais que acabam abalando essas famílias por um grande tempo. O que elas devem fazer de início é procurar, para reorganizar a sua vida, procurar uma indenização pelos danos que sofreram, porque a prefeitura ela tem utilizado alguns mecanismos para ajudar essas pessoas que tiveram uma perda muito grande nas enchentes. Então, são dois caminhos aí que você, o telespectador que passou por esse problema, você que está procurando uma solução, são dois caminhos a seguir. Primeiro, a própria prefeitura, ela tem oferecido algumas vantagens ou algumas benesses para quem passou por um problema da enchente como essa de domingo para segunda-feira. Isenção de IPTU é uma delas? Isenção de IPTU é uma delas, normalmente no ano seguinte. Esse em vigência a pessoa tem que pagar Esse em vigência tem que pagar. Algumas prefeituras, como no caso, por exemplo, de São Bernardo do Campo, estão oferecendo para os moradores que tiveram um problema muito grande ali no Rude Ramos, oferecendo vale transporte, oferecendo vale refeição. Então a prefeitura, muitas vezes, ela encaminha para abrigos, ela ajuda na coleta de donativos, de roupas e materiais. Então isso resolve o problema imediato, porque quem está desalojado precisa de um lugar para ficar, né? Tem que arrumar um lugar, tem que ter roupas e isso ao menos resolve, a ajuda que a prefeitura dá para poder resolver um problema de imediato. Uma outra questão, Regiane, onde o município pode tentar recuperar uma parte do prejuízo material é promover ação de indenização contra a prefeitura. Eles podem fazer isso? Podem fazer isso. Essa é uma possibilidade. O nosso ordenamento jurídico, ele prevê a responsabilidade objetiva do Estado. É uma situação que veio ali com o Código Civil de 2002. Antes, nós trabalhávamos com a hipótese de responsabilidade civil subjetiva. Tinha que ter uma relação entre causa e efeito. Havia alguns requisitos para se considerar
uma responsabilidade civil de indenizar. Hoje não. Com a mudança da legislação, hoje o Estado, assim como as pessoas de modo geral, ele responde por um dever de indenizar de forma objetiva, ou seja, causou um dano, só pelo simples fato de ter causado o dano, o Estado ele fica obrigado a indenizar aquele que sofreu o dano por intermédio de uma ação judicial. Tá. Então aí, nesse caso, o munícipe teria que ingressar com uma ação judicial cobrando os seus prejuízos e o juiz ele vai avaliar uma série de fatores para proferir uma sentença favorável ou não. Por exemplo, a culpa pela enchente é da prefeitura porque fez obras mal feitas, ou não fez obras necessárias, tem que indenizar. Caso o juiz entenda que a culpa é concorrente, que o munícipe também concorreu para que aquela enchente ocorresse, por exemplo, jogando lixo nas calçadas, entulho nos rios, se a culpa é concorrente, aí, nesse caso, o dever de indenizar cessa. Se a culpa é exclusiva do poder público, então não importa que esteja fazendo obras, que esteja fazendo a sua parte, como o prefeito gosta de falar, a responsabilidade persiste e aí o munícipe terá direito a uma indenização. Fica muito difícil nesse caso, porque a causa e a alegação da prefeitura pode ser uma questão muito subjetiva, né? Como estão se falando agora. Choveu muito acima da média. Tivemos um volume de chuva além do esperado. 90% do volume de água esperado para o mês inteiro em 10 horas. Quer dizer, eles vão culpar São Pedro. Né? E aí como é que fica para a pessoa conseguir provar que as obras não foram suficientes para segurar a fúria de São Pedro, se é assim que a cidade está querendo colocar? Regiane, muito boa a sua colocação. Realmente, auferir culpa é muito difícil, porque não existe um fator para as enchentes. Exato. Quando nós vemos fotografias antigas da cidade, nós percebemos que a cidade alaga já desde o século passado ou retrasado. A questão é que algumas regiões da cidade são suscetíveis mesmo a alagamentos, porque estão ali em áreas de várzeas, algumas casas elas são em locais mais baixos, a cidade é muito grande. Sim, então está cada vez mais impermeabilizada. Cada vez mais impermeabilizada por conta do asfalto. Sim. Não sobe espaço para que a terra possa absorver a água. E o aquecimento global tem mudado também a perspectiva do clima. Aquela característica de garoa de São Paulo está acabando, embora, a gente está mudando. Então, é muito difícil você identificar de quem é a responsabilidade num caso concreto. Essa chuva, a última que nós tivemos, realmente houve um volume anormal. Foi atípico. Choveu aí, foi atípico e tal. Mas isso não ilide por si só a responsabilidade da prefeitura. Por quê? Piscinões que não têm manutenção nenhuma e transbordam, bueiros totalmente imundos que não têm manutenção, que causam alagamento. Então, a determinação dessa responsabilidade objetiva, ela realmente não é fácil. A causa das enchentes ela é muito complexa, são diversos fatores. Por isso que, numa ação judicial, não é tão fácil você provar que a culpa é da prefeitura, mas com acompanhamento de um perito para mostrar que ali não houve manutenção, que o bueiro estava sujo, acaba ficando mais fácil. Como é que as pessoas podem fazer, então, para tentar levantar o máximo de provas possível a seu favor, para tentar reverter um pouco dos prejuízos que teve, né? Tentar fazer com que isso seja um pouco menor numa eventual ação. Colhendo dados como os que a gente tem aqui, por exemplo, dizendo que a prefeitura não investiu o quanto precisava ou o quanto estava previsto na prevenção de enchentes como essa, não construiu os piscinões que disse que ia construir. Esse tipo de situação, o juiz analisa independente ou a gente precisa montar uma causa em que isso esteja constando também? Fotos da enchente, fotos da residência, dos prejuízos em que a pessoa teve, dos móveis sendo jogados fora. Que tipo de dado ou de prova a pessoa pode produzir para ajudar Regiane, no processo? Na verdade, assim, hoje nós acompanhamos pela imprensa e a imprensa publica, a mídia publica diversas situações onde peritos costumam se manifestar acerca da causa da enchente naquele local específico. Então, se você foi prejudicado, sua casa encheu, acompanhe a mídia especializada, TV, rádio, revista, onde você vai encontrar
opinião de peritos naquele assunto que vão explicar por que o tal daquele bueiro encheu, por que aquele piscinão na região onde a pessoa mora vazou, porque nem sempre é possível você que está em casa, telespectador, contar com o auxílio de um perito para ajuizar uma ação. Um perito é custoso. Esse seria ideal. Ele teria a capacidade de fazer um laudo técnico sobre a causa da enchente ali naquele lugar, mas com o conjunto de reportagens, com a opinião de peritos no assunto que nós temos aí na grande mídia, dá para você poder efetivamente reclamar o seu direito. E aí nós ficamos também na possibilidade de contarmos com uma apreciação do Poder Judiciário no sentido de entender como a população tem sofrido, o quanto essas enchentes elas são prejudiciais, porque, como você bem disse, colocar a culpa em São Pedro é muito pouco. E agora a novidade é colocar a culpa no aquecimento global também. Porque, na verdade, as chuvas elas vão se intensificar cada vez mais a partir de agora. A partir do momento que a gente vê no mundo inteiro acontecendo calores extremos, frios extremos, chuvas extremas, incêndios extremos, isso está realmente acontecendo. É uma realidade, né? Isso não só as pessoas ligadas ao clima, a gente tem visto isso na prática. E o volume de água também. E isso exige uma postura do poder público mais agressiva, uma postura mais capaz de resolver, de dar a resposta que a população precisa nos problemas que efetivamente vão aparecer. São Paulo tem uma característica ainda particular. Como a cidade cresceu demais, nós estamos aí com ocupação de morros, de locais totalmente impróprios para habitação. Mas quando a prefeitura liga a luz, água, passa a cobrar inclusive IPTU de quem mora num lugar desse, ela convalida uma ocupação irregular. Então ela tem que contribuir para que essas pessoas não tenham esse sofrimento com a enchente. Ainda dentro dos direitos que as pessoas têm, quando uma prefeitura decreta situação de emergência, por exemplo, como foi o caso de São Paulo, ou situação de calamidade, como o caso de São Bernardo, isso aumenta os direitos das pessoas, tem uma relação com o FGTS? Explica um pouquinho o que muda na vida da pessoa isso. Nessa situação, Regiane, acontece o seguinte: quando a prefeitura ela decreta estado de calamidade pública, ela está fazendo uma situação onde ela, a prefeitura, tem mais facilidade para governar. Por exemplo, ela pode fazer compras dispensando a licitação. Porque muitas vezes, para você comprar um equipamento emergencial, eu vou dar um exemplo, bombas, aquelas bombas que retiram a água dos locais. É burocrático. É muito burocrático. Você tem que fazer licitação, tem que passar por um processo de aprovação. Às vezes leva 6, 7, 8 meses e a população não pode esperar. Sim. Então, com a decretação do estado de calamidade pública, o prefeito, ele consegue fazer contratações sem licitação para resolver aquele problema específico. No estado de emergência, ele pode dar para a população algumas benesses aonde nós não teríamos no dia a dia. Por exemplo, convênio para levantar aí o fundo de garantia até um determinado valor, fornecimento de cesta básica, fornecimento de vale transporte, vale refeição para aquela determinada área alagada. Então essa é a diferença. Tá certo. Uma última situação, por exemplo, o lixo está sendo colocado muitas vezes na frente da casa das pessoas, né? Porque elas estão começando a limpar suas casas. Minha diretora passou, ela mora em São Caetano, e a situação lá realmente está muito difícil. As pessoas precisam voltar para suas casas. Mas o que elas têm que fazer nesse caso? Contratar uma caçamba para colocar aquele lixo todo para levar embora? O lixo está se acumulando na frente das suas casas e pode chover de novo. E se chove de novo, esse lixo vai ser um complicante para as histórias. A Defesa Civil não está ajudando, não está passando para ajudar essas pessoas, segundo as informações, o quanto deveria. O que essas pessoas podem fazer? De repente um mutirão? Porque esse lixo pode voltar contra elas também. Sem dúvida, eu acredito que nesse momento toda ajuda é necessária. Um mutirão resolveria, porque quando a gente pensa, vamos contratar uma caçamba, nem todo mundo tem essa possibilidade. Essa condição, porque não é só a caçamba. O lixo, quando ele vai acumulando nas laterais, como eu vi em São Caetano, em São Bernardo do Ipiranga, você vai juntando lama pelos lados, então muitas vezes você só consegue remover esse lixo com a ajuda de máquinas, um trator, uma escavadeira, algo que possa jogar para dentro da caçamba, porque com a mão não dá. Então são duas situações, um mutirão e pressionar o poder público para que o poder público faça contratações emergenciais que possam ajudar a população a tirar aquele lixo, aquele entulho da frente da casa dela, porque muitas vezes sozinho a pessoa não tem recursos para resolver essa questão. E também não pode deixar, como você bem apontou,
caso venha uma nova chuva, a enchente volta muito mais rápido. Então essa situação tem que ser resolvida e o poder público tem condição de fazer de resolver esse problema com contratações emergenciais. Então o que falta talvez seja a mobilização das pessoas pressionando para que a prefeitura, a subprefeitura resolva o problema. Tá. Com relação aos investimentos e a responsabilização da prefeitura, a prefeitura está saindo com algumas informações com relação aos investimentos, dizendo que do que cabia a eles foi investido 85%. O que faltou foi o repasse do governo estadual e do governo federal para esses investimentos acontecerem aqui. No caso da responsabilização, num eventual processo que o morador quer entrar, ele pode repassar essa responsabilidade para o governo estadual e federal? Regiane, a princípio ou isso vai acontecer numa segunda instância, no recurso do recurso, porque a gente sabe que isso demora, né, doutor? Infelizmente demora bastante. A princípio, a ação é contra a prefeitura. É contra a prefeitura porque ele mora aqui no município. As obras anti-enchentes, elas muitas vezes são resultado de parceria de investimento municipal, estadual e federal. Muitas vezes, principalmente aqui na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo participa e muito de investimentos na cidade, porque é a capital do estado, que é a maior cidade do país. Então, muitas vezes, existe mesmo essa confusão de responsabilidade sobre o investimento. Mas, no caso de uma ação judicial, o munícipe tem que se voltar contra a prefeitura, porque a partir daí a prefeitura é que vai trazer as informações na sua contestação, dizendo que aquilo é falta de investimento do Estado ou da União, ou que ela assinou convênio e o dinheiro não veio. O munícipe não tem obrigação de entender essa situação. Sim. O que ele precisa é ter o seu prejuízo ressarcido por o mais rápido possível, por uma omissão de quem deveria, em última análise, resolver o problema dele, que é o prefeito. Então, essa ação seria em face da prefeitura. No caso de perdas de vidas, não está falando do prejuízo financeiro, né? Mas a perda das vidas com certeza é muito mais grave, afinal de contas isso não tem volta mesmo. Então, eu gostaria de saber se existe algum tipo de também indenização, algum tipo de ressarcimento por parte da prefeitura, o que a pessoa pode fazer para... Ou, de repente, não sei, eles podem alegar... ele foi tentar salvar a moto, ele foi tentar salvar o carro. Esse tipo de alegação pode acontecer. É bem assim. Como eu disse no começo, isso é uma ação que vai... A indenização decorre da responsabilidade objetiva. E a responsabilidade, ela vai analisar culpa concorrente, se o falecido, se ele, de alguma maneira, ele foi negligente ou se ele foi imprudente. Então, pode sim requerer uma pensão no caso dessas pessoas que morreram. Infelizmente, a gente não consegue trazer de volta, é muito triste, mas muitas vezes aquela pessoa que morreu era quem mantinha a casa, era aquele pai de família que só ele trabalhava e deixa aí uma viúva, filhos pequenos, totalmente ao desamparo. Então, efetivamente, essa viúva, esses filhos pequenos, eles têm sim direito a receber uma pensão por um determinado período de tempo. Para isso tem que ingressar com ação judicial. Tá certo, então. Bom, eu espero que a maioria das perguntas tenham sido respondidas aqui. A gente provavelmente vai voltar com esse assunto, né? Afinal de contas, é um assunto recorrente na nossa cidade, o que é muito triste. Foi uma tragédia muito complicada. Tem se resolvido, tem se repetido há anos. E parece que nós não estamos adotando as medidas adequadas para solucionar. O dinheiro investido é muito grande, mas é insuficiente. E talvez seja mal gerido ou mal colocado. Mal direcionado. Então, o fato é que nós estamos aqui já há muitos anos enfrentando os mesmos problemas e, infelizmente, parece que esses problemas se perpetuarão, porque ou se agravarão, não existe nós não temos visto uma solução eficaz. É necessário um investimento bastante forte em tecnologia, em educação, para que as pessoas não sujem os rios, não sujem as calçadas, não joguem entulho nos rios. Então, a solução desse problema, ela é bastante complexa. Ela não passa só pelo poder público, mas ela é capitaneada pelo poder público, que tem o dever de adotar aí as medidas necessárias para evitar esse flagelo
que tem cometido a população com tanta repetição. Exatamente. A gente não pode tirar a responsabilidade, obviamente, da prefeitura, afinal de contas, como você falou, a gestão é dela, mas também a gente não pode tirar a responsabilidade das próprias pessoas, que afinal de contas a gente tem, uma vez por todas, que se educar para que a questão do lixo seja tratada com responsabilidade, né, doutor? É isso mesmo. Leonardo Salvador Passafaro Júnior, mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Segurança Pública, muito obrigada pela sua presença aqui. Esperamos uma próxima oportunidade de poder conversar, tá bom? Agradeço a oportunidade e agradeço aos seus telespectadores. Obrigada, viu? Obrigado, até a próxima.